Boa tarde a todos. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira de estudo do Livro dos Espíritos, sempre com um convidado, com uma abertura nova. Estamos aí, peço a todos que comecem, como a gente costuma brincar, acordem todo mundo aí, o pessoal que faz aquela siesta depois do almoço, né? Sim, sim. Acordem, avisem as pessoas que nós estamos já no ar, justamente para poder compartilhar com vocês o conhecimento das perguntas que vão ser relatadas hoje do Livro dos Espíritos. Então a gente quer muito a participação de vocês. É fundamental a participação de vocês. Vamos interagir, vocês podem fazer pergunta do livro, das perguntas que hoje a gente vai comentar, ou qualquer outra pergunta relacionada à doutrina que você tenha dúvida, que a gente possa ajudar também. Lembrando que você pode discordar, você pode concordar, você pode acrescentar, né? Os comentários são fundamentais. Esse curso, ele interage. A gente vai interagir com vocês. É fundamental que você faça os seus comentários nessa tarde de sexta-feira. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, José. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, meus amigos nedianos. Sejam todos muito bem-vindos mesmo ao NED. E como o Zé falou, vamos lá, vamos perguntar, tirar dúvidas ou até acrescentar alguma coisa para nós aqui. E vamos... Eu costumo brincar que eu gosto de discordar, né? Eu gosto que ele fala assim, não concordo com você, Nilton, você está falando um monte de bobagem, porque a gente aprende, né? Porque toda unanimidade, quando não é buscada a razão, né? Ela se torna burra, né? Então a gente precisa aceitar ou não, mas desde que nós realmente concordemos. E né? ficamos na base da reflexão. Eu acho que mais importante é você refletir. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa, nós não somos donos da verdade, não somos... nem tudo que vamos falar, possivelmente, pode ser que alguma coisa você possa discordar e até acrescentar. E, de repente, nós podemos mudar a nossa opinião também. E isso que é a beleza da doutrina espírita. Sim. A doutrina espírita permite isso, né? Permite que a gente possa refletir. Ela não é fechada, ela não tem regras. Não é cristalizada. Não é cristalizada, né? Tanto é que é conhecida como a doutrina dos livres pensadores. Isso, perfeito. Tudo. Vocês conhecem esse rapaz aqui? Já vimos eles em algum lugar, né? Presidente da USE Santos, eu tenho que apresentar, tem muita gente de fora, né, assistindo. O nosso querido presidente da USE Santos aqui, doutor Alexandre Carvalho, seja bem-vindo, obrigado pela participação, tá? E hoje ele vai contribuir também em relação às perguntas aí. Sim, com certeza. E quem vai fazer a abertura hoje? Olha, eu não sei bem quem é essa pessoa. Eu ouvi ela comentário no YouTube e tal, no Facebook. Eu falei, vou convidar ela. Eu não sei, conheço muito bem, não, e tal. Brincadeira, é a minha esposa que eu pedi para ela fazer uma contribuição e ela mandou uma mensagem. Eu sou suspeito, né? Eu adorei a mensagem dela. Agora vou ver se vocês concordam comigo. E aí de você não gostar. Vou fazer a minha média já, né? Vamos lá assistir? Vamos lá, então. Oi, boa tarde para vocês, né? Deixa eu arrumar aqui. Eu não sei fazer nada desses vídeos, né? O Júnior me pediu para fazer dar uma palavrinha. Então eu escolhi aqui do Evangelho, nas aflições da vida, o prefácio, né? Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Umas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista, né, terrestre aqui, e a nossa visão é limitada ao presente. Nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o bem, pode, pois, recusar-nos. Aquelas vezes que a gente fala assim, né, puxa vida, né, porque tudo comigo, já que Deus não me ouve. Então, naquele momento, eu entendi assim, né? Tem momentos que a gente está passando por uma aflição muito grande e a gente a gente pede a Deus, se fosse uma cura, né? Uma cura de saúde ou uma dificuldade financeira muito grande, né? Que a gente esteja passando e fala, por que, meu Deus? Deus me ajude, que eu consiga. Naquele momento, eu acho que Deus fala, não é o momento de eu ajudá-lo, porque esse é um aprendizado. Ele está passando por isso, né? Para poder aprender algo, né? Eu entendi mais ou menos isso daqui. Aí quero que depois vocês me ajudem a entender melhor. Então, mais ou menos, é só esse trechinho, né, que eu achei legal, porque nas aflições da vida a gente fala, poxa, Deus não me ouve, dizem que Deus existe, eu pedi, Ele não me ajudou, a gente fica meio revoltado, né? Então,
Deus sempre está olhando por nós, sempre, né? Ele não nos deixa jamais. Mas a gente, na nossa humilde, né? Na nossa humilde vivência terrestre aqui, né? A gente sempre acha que, né, não fomos ouvidos, e porque aquela coisa da injustiça, né? De se sentir melindrado. E tem a prece também, né? Que eu achei bacana. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil a vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades vejam em minha ajuda para o seu cumprimento. Então, assim, a gente tem que sempre estar tranquilo, porque Deus está olhando por nós, Ele está sempre velando por nós. E a gente, às vezes, nas tribulações da vida, a gente acaba, né, não tendo essa fé que necessitamos. Então, foi mais ou menos isso. Espero que vocês gostem. E vamos depois, né, a nossa aulinha de hoje, né? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus, Ned. O que você achou? Gostei dela, hein? Eu acho que leva jeito. Vou marcar umas 3, 4 palestras para ela aí. Legal. Olha, a gente quer dar uma boa tarde aqui para a Sueli Manfredi, para Joelma Ventura, Ivone Oliveira, mensagens de Maria de Nazaré, deve ser uma casa espírita. É uma casa espírita. Da Vivian, um beijo, Vivian, para você. Heloísa Inácio, Urânia Trudes, Marisa Fete Pérez, está entrando mais gente, Rosa Rodrigues, Nelma Torrão, Luiz Barcelos Barros Spagnuolo, espero que tenha falado corretamente. E tem mais gente, daqui a pouco a gente vê o pessoal que entrou no YouTube. Qual é o assunto de hoje, Newton Júnior? Olha, é uma coisa que todo mundo tem essa dúvida. O que o Espiritismo, né, a doutrina dos Espíritos, fala sobre comemoração dos mortos? E nós temos a resposta da pergunta 320 a 329. Então vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, né? Vamos passar o videozinho, o que diz o Livro dos Espíritos com relação à comemoração dos mortos. Pessoal, vamos acompanhar então. Comemoração dos mortos, funerais, perguntas 320 a 329. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém,
São menos sensíveis à homenagem que lhe prestam do que à lembrança dos homens. De onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele recanto de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa, a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. É uma informação muito importante para os nossos dias de hoje, né, Alexandre? Eu acho que até hoje pelo que está acontecendo, né? Principalmente está acontecendo. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, sobre o que foi dito. Só um comentário, vocês vão fazer o comentário, eu estou aqui apenas enaltecendo. Muitos não estão podendo ir ao velório. Exatamente. E não estão participando do enterro. O que você acha? Vamos conversar. O que nós temos observado hoje em dia, com essa questão do vírus, da pandemia, é que muitas pessoas sofrem duplamente pela ausência do companheiro, do ente querido que partiu, que chegou o seu momento determinado, encerrou o seu ciclo. Sabemos que iria se encerrar de qualquer maneira, se não por esse acontecimento, por um outro, e também pelo fato de não poderem prestar as suas últimas homenagens no velório como desejariam. E vem muito a calhar aí esse capítulo, porque ele nos diz o seguinte, que toda a cerimônia do sepultamento ou os momentos que antecedem o sepultamento é muito importante para nós que aqui permanecemos, para nós encarnados. Para o espírito, para alguns espíritos, aliás, os mais evoluídos, é irrelevante. Ele chega a ser irrelevante. O respeito que nós devemos atribuir e delegar àqueles que nós amamos, nós não podemos perder tempo e temos que fazê-lo aqui, agora. Depois, quando eles partirem para a nova realidade, um novo horizonte, vai restar as lembranças, vai restar os atos realizados, os momentos de companheirismo, mas compreendendo que eles seguirão independentemente agora de nós, da nossa
reunião. Portanto, repito, é muito importante, sim, para nós que estamos ainda fixados aqui no mundo material, recebendo todas as injunções, os reflexos dessa vida material, dessa vida mais densa, e atribuímos a esses rituais uma importância que, sob o ponto de vista espiritual, é de fato bem maior do que ela tem. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, que é só para... Por exemplo, hoje o pessoal se preocupa muito dos que estão desencarnando com relação ao Covid, né? Existe aquela ideia, pô, tão novo, né? Já desencarnou, né? Pessoas desencarnam, teve até um recém-nascido, mas são casos diferentes. Mas jovens de 30 anos já estão desencarnando pelo Covid, 38, 30 e poucos anos, que antes era só uma enfermidade de idosos, né? Só que o pessoal pergunta, poxa vida, mas será que realmente a pessoa desencarnou de Covid? E se não fosse de Covid, ele desencarnaria de alguma coisa? Chegou o tempo, porque a gente fala que ninguém morre antes da véspera. Todo o nosso projeto reencarnatório está por aquele período. E quando a pessoa desencarna de Covid, será que ela foi algo que aconteceu que não estava previsto ou realmente estava prevista a desencarnação dele? Lembrando que a mídia só fala do Covid, mas está morrendo gente com câncer, está morrendo... Aqui a gente está, aqui na região da Baixada, para quem não sabe, a gente está com dengue, um surto de dengue, né? E chikungunya. Já houve mortes, né? Já houve mortes aqui, a gente já está sabendo de pessoas assim. Então, é que a gente só vê o Covid, mas e aí? Não, é evidente, isso, aliás, faz parte dos princípios mais basilares da doutrina espírita. Nós concebermos que nós, quando estamos aqui, reencarnamos na Terra, nós já chegamos aqui com uma programação muito bem definida, com um limite. A nossa bateria, digamos assim, tem um determinado limite para 70 anos, 80, para 20, 30, e de qualquer maneira, chegado o momento, de acordo com a programação reencarnatória, não só o período do desencarne, mas como também o gênero pelo qual nós vamos desencarnar, se é por acidente, por morte natural, por esgotamento do corpo físico, que seria a velhice. Tanto o gênero quanto o prazo que nós temos para permanecer na Terra faz parte desse contexto do planejamento. E não há qualquer dúvida com relação a isso, salvo quando nós interrompemos a nossa própria vida, sim, ou abreviamos a nossa própria vida com os exageros que nós próprios praticamos durante a vida. O uso exagerado do álcool, aquelas coisas todas que nós bem sabemos e que batemos muito nessa tecla. Então, não havendo exageros e não havendo a supressão da vida através do suicídio, evidentemente estava num contexto natural. E quando está inserido nas leis da natureza, não há o que nós reclamarmos. Evidentemente nós reclamamos porque somos espíritos infantis. A criança reclama porque é infantil, não compreende o contexto da realidade e está sempre chorando, resmungando, e nós não fugimos à regra, porque nós somos ainda espíritos infantis. Mas absolutamente quem desencarnou por Covid desencarnaria através de outra pandemia ou talvez até de uma gripe, que sempre provocou o desencarne na faixa aí, como diz as estatísticas do Sensida, de 1,5%. É que agora todos nós rotulamos. Estamos focados, exatamente, né? É o gênero de desencarne que está na moda para que a mídia e para que todos nós a observemos. O que também é útil, porque é o grande porque teste. A questão do contágio, né? Teste, e tem o contágio, né? Tem o contágio. A preocupação deles não é você pegar o Covid, é o contágio que vai, por exemplo, se eu tiver algum outro problema, eu não vou poder usar o hospital, que vai estar tudo cheio. Inclusive a tecnologia, porque força também você ir em busca da cura,
Não é isso? Então, a parte tecnológica também avança. Aliás, né? avançou bastante, Avançou né? bastante. Com tudo isso que está Eu acontecendo. vejo, só para encerrar, que eu já falei muito. Não, que encerrar, mas eu é vejo esse período como um período que está nos convocando à solidariedade, à união. Nós estamos Sem recobrando dúvida. a união, porque se nós observarmos, há alguns anos atrás, há 40 anos atrás, nós estávamos na Guerra Fria. É verdade. Estados Unidos, União Soviética, o mundo estava se armando para se matarem mutuamente numa eventualidade. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando busca da vida, todos, o mundo inteiro, para um objetivo comum. Para salvarmos os americanos, salvam os soviéticos, os americanos, através da busca da cura, da vacina. Então, vejam a utilidade. Veio para reunir todos através da solidariedade, da união e do trabalho uníssono. O trabalho coletivo, que é o que faz a força. Em busca da vida. Ao contrário da Guerra Fria, que você... Queriam se matar em si. Sobrevivência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês relacionado a isso. Até o Livro dos Espíritos deve falar, mas eu estou aqui para a gente, né, comentar um pouco. Para todo mundo que está assistindo, vocês já devem ter ido a um velório. Se não for a um velório, já devem ter ouvido falar. Eu já escutei uma série de coisas. Eu já participei de velório, até com música. Eu já participei de alegre, o pessoal se distraindo e tal. Outros, uma depressão total. Qual é o comportamento nosso? Qual deve ser o nosso comportamento num velório? Até porque foi feito um comentário agora há pouco no nosso estudo, né, que os espíritos, se eles estão assistindo, né, se eles estão ali presentes, qual seria o melhor comportamento para isso? Por favor. O convidado tem prioridade, depois eu compreendo. O materialista vê o comportamento dele no velório, muito provavelmente, como um compromisso social com relação àquelas pessoas que vivem. Perfeito. O irmão do recém-desencarnado, a esposa, os filhos e assim por diante. Mas como deve o espírita se portar num velório? O espírita, a meu ver, deve se portar da seguinte maneira: de uma forma muito respeitosa, como não poderia deixar de ser, chega próximo ao corpo, que serviu de instrumento para aquele espírito, e fazer uma prece. Uma prece talvez de 1 minuto, 2 minutos que sejam, mas uma prece fervorosa, com sentimento, carregada de respeito e de amor. Porque aquele espírito, muitas vezes, está ainda vinculado com o corpo, e o cordão fluídico nós sabemos que não se dissolve repentinamente. Ele vai lentamente se desatando, ele vai... essa energia magnética que liga o perispírito ao corpo físico, ela vai se dissolvendo mais ou menos lentamente, de acordo com a evolução e com os méritos do recém-desencarnado. E a nossa prece é fundamental para que nós possamos colaborar nesse processo de rompimento definitivo desse cordão fluídico. É dessa forma que o espírita, o verdadeiro espírita, deve se portar. Cumprimenta os familiares e está desincumbido da sua missão. Agora, existe, por parte do espírito, que assiste, né, que olha o seu caixão, que vê ali e observe as pessoas que estão ali ao redor, por parte do espírito, existe exatamente naquele momento um envolvimento com aquelas pessoas? Por exemplo, aquela pessoa começa a elogiar, pô, mas como que aquela pessoa está me elogiando? Passou a vida inteira me xingando, brigando comigo, e depois que eu morro, né, acontece isso. Existe essa, ou apenas isso é uma fantasia que inventaram? Eu até complementando o que ele falou, né? Na realidade, aquele que elogiou o falecido, ele está fazendo um trabalho social, né? Porque ele não vai chegar para a viúva, pô, o teu marido era um pilantra mesmo. Já, né? Não é. Pô, o cara ainda morreu, e olha, é o seguinte, morreu me devendo ainda, né? Ele não vai fazer isso no velório, né? Não dá, né? A gente cobra aqui no velório. E quer dizer que somos hipócritas no velório? Existe uma hipocrisia, né, no velório. Não sei se o Alexandre concorda, na maioria das vezes somos hipócritas, né? Mas faz parte da gente, porque é a famosa máscara da persona, né? Você não vai chegar
É lógico, às vezes eu já fui em velórios em que teve baixaria lá por causa de herança. De briga. Acontece. Aconteceu isso uma vez, eu fui no velório, aconteceu isso. O cara amarrou da roupa, os homens se brigando por causa de já uma coisa que vinha carregada. Um absurdo, né? Uma coisa absurda. Agora você imagina aquele espírito assistindo isso, né? Exatamente. Sim, então, inclusive ele falou aí, na pergunta, acho que 327, mais ou menos, falou sobre isso. Que ele vai vivenciar, quando existe luta entre os herdeiros, ele vai vivenciar isso, por quê? Porque ele tem que aprender por isso. Ele tem que aprender com aquele conflito dentro da família, que tudo é um aprendizado, não é verdade? Então, existe sim, ele vivencia a dor dos que ficam, porque o que eu sempre digo, né? Nós não mudamos porque desencarnamos. Todas as emoções que eu tenho, todas as minhas vicissitudes, todas as minhas Marias, eu levo para o mundo espiritual. Eu simplesmente, é que nem eu estou com esta roupa, né? A partir do momento que eu mudo essa camisa, eu não mudei o meu comportamento, o mesmo material, né? Foi minha camisa. Ao deixar o corpo físico, automaticamente eu deixei o corpo físico. O que eu fico é mais sensível ao ambiente à minha volta, porque o nosso envoltório, ele tira um tanto quanto da sensibilidade, né? Mas ele vivencia sim. Agora, eu vou fazer um comentário relacionado ao que ele falou. Qual seria o comportamento do espírita no velório? Vocês sabem que no México... Ah, sim, é cultural, né? É cultural. No México, eles fazem festa, inclusive no velório. O Japão também tem essa... Com música, com tudo. Isso está errado? Não, eu acho que não. Não, Alexandre, o que você acha? Eu acho que sempre o que vai definir o certo e errado, acima de tudo, é a intenção. Tá. Nós temos que levar em consideração o contexto cultural. É uma história que a humanidade, aquela parcela da humanidade que ali reside, por exemplo, no México, vem fazendo reiteradamente, vem passando de gerações a gerações, e as pessoas que realizam essa cerimônia sob essa forma, acreditam que estão, de fato, prestando uma homenagem ao espírito que desencarna. Até que porque o espírito que desencarnou também é mexicano e muito provavelmente está esperando isso. Agora, que seja feito dessa forma. Talvez se decepcionasse se nós, um grupo de espíritas, chegássemos lá, fizéssemos uma oração que para ele é muito simples, e fôssemos embora. Então, a cultura de um determinado local, de um determinado grupo, é extremamente irrelevante. Somado à intenção, eu acredito que não... Agora, a evolução vai cuidar, evidentemente, de extirpar alguns costumes que não são concetâneos com o que nós sabemos de evolução, o que nós desejamos e o que nós sabemos que faria um espírito já de alta envergadura, né? Mesmo porque o nosso vetor como espírito encarnados que estamos, o nosso vetor é o desapego. Exatamente. Agora, então, o espírito ele pode se tornar eu não sei se é um obsessor ou pelo fato de ele não ter sido, por exemplo, enterrado no lugar que ele gostaria, de não ter feito as coisas que ele gostaria de ter feito. Às vezes, eu conheço muita gente que passa a vida toda planejando isso. Fala assim, eu gostaria de ser enterrado em tal lugar, eu gostaria que tivesse tal música, eu gostaria que tivesse... Tem pessoas que fazem isso. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. E, de repente, acabam não fazendo nada disso. A tristeza foi muito grande, a família não faz... E isso pode criar um problema para... O que é o obsessor para a gente? Bom, o obsessor não é aquele que nos acompanha. Isso. Né? E necessariamente não é que nos queira fazer mal. Ele pode ser obsessor por às vezes uma mãe possessiva, obsedia o filho que quer que continue. Ou seja, ela foi possessiva na carne e é possessiva na espiritualidade. Né? Ele quer continuar doutrinando o filho. Se eu, de repente, na minha convicção, não sei por que motivo, cada um tem o seu, eu quero ser enterrado junto com a minha mulher, por exemplo. E eu acho que, da minha concepção, e de repente você não enterra, não é que eu vá ser obsessor, eu vou, talvez um período... Uma tristeza. Vai te cobrar, cara, você não me enterrou, mas depois... Mas cobrança não é obsessão?
Então, eu tô falando, tudo é obsessão. Entendeu? Né? A mãe, né, possessiva é obsessão. Tanto é que existe a obsessão entre encarnados. Né? Porque a obsessão é quando você cristaliza uma ideia e manda uma energia em cima da pessoa. Então, nesse sentido, pode sim o espírito de repente ficar fazendo essa cobrança. Porque tudo é possível, né, Alexandre? Sim. A minha visão desse caso é a seguinte: nós estamos sujeitos a todo tipo de interferência, mas nós só somos interferidos se nós nos permitirmos sem dúvida. nos colocar na mesma frequência daquele que está emanando pensamentos de contrariedade, ou até de vingança, culpa, ou até de culpa, de repente, fala assim, puxa vida, por que eu não enterrei ele naquele local? Né? Sim, porque uma simples mágoa pode ser alguém que você amou muito, que não cumpriu aquela sua última vontade, e ele começa a nutrir uma mágoa muito forte. E a mágoa, se ela for alimentada, ela vai crescendo, né? Todo sentimento vai crescendo. E aquela mágoa, se você tiver na mesma frequência, você vai receber sob a forma de uma certa... Bem colocado. Uma certa interferência negativa. É por isso que nós temos que nos melhorar. Nós nos melhorando, nós nos destacamos daquela média e nos tornaremos inatingíveis sob o ponto de vista da obsessão. Ou cada vez mais inatingíveis. Né? Até porque, quando nós desencarnamos, e mesmo assistindo o nosso velório, nós ainda continuamos, como você falou, a gente continua com as mesmas impressões, então a gente ainda vai se importar com isso, né? A gente ainda vai se preocupar com isso, né? Com aquilo, exatamente. As preocupações são as mesmas, não existe um desligamento. Agora existem, vamos lá, faz um exercício aí de evidência, vocês tiveram evidência, vocês participaram na hora do velório, quais são as pessoas que a gente pode considerar que desencarnaram e já, de repente, já compreenderam tudo o que está acontecendo? Chico, dá um outro exemplo aí. Alguém que desencarnou e que fala assim, não... Essa pessoa já teve, né? Ou seja, fui. Quem mais que a gente pode falar? A gente pode citar alguns, né? Pode, vai, Madre Teresa. Eu gostaria de citar, por exemplo, Herculano Pires. Herculano Pires. Vocês conhecem a história do Herculano? Sim. Que se manifestou numa reunião mediúnica, informando que ele estava já desencarnado. Sim. E logo isso, já li isso. Algumas horas depois. Eu acredito que vai acontecer com o Divaldo, né? Vai acontecer com esses... Com esses espíritos, porque recobram a consciência imediatamente. Se reconhece, e fora do mundo espírita também, quantos e quantos espíritos também já praticamente, ao desencarnar, já recobraram as suas consciências. Inclusive, Zé, você está comentando sobre, poxa, eu estou vendo, ele veio e tem aquela empatia com a dor de lá, com a dor de cá. Eu me atrevo a dizer que isso é o nosso umbral, que é a nossa passagem. Porque o umbral não é assim, que nem eu falo sempre, para mim, e tento convencer as pessoas. O umbral de André Luiz é o umbral de André Luiz, né? Porque hoje nós temos uma ideia de umbral, que foi o nosso lar que nos trouxe o umbral, não é verdade? Foi ele que trouxe. Então foi a linguagem de André Luiz. Como umbral, pela espiritualidade, significa passagem, né? Porque umbral é soleira, né? Em castelhano. Então é passagem. Eu acredito que umbral é quando eu estou transitando nesse processo. Se eu, por acaso, for uma pessoa de baixa índole, criminalidade, evidentemente é um umbral mais pesado. E eu acho que até que esse período em que nós passamos de desdobramento, né, de desencarne, em que a gente ainda vive um pouco do mundo material, né, eu acho que isso é um processo de umbral. Ou seja, você está começando a se adaptar, porque umbral, para mim, é ressignificação, é transformação, é mudança, né? Que é o que acontece. Uma porta você está passando de um ambiente a outro, né? E o umbral seria justamente o purgatório, né? Que a pessoa falava na religião, né? Seria o purgatório. Ou seja, seria aquele período de passagem que você está se adaptando ao novo processo. Que pode ser um período de perturbação, pode ser um período rápido, né? Pode ser uma passagem interessante que ele está falando. Aí me veio na mente o seguinte, para a gente não ir direto lá. Fugir um pouco, né? Não, para a gente não ir direto lá no umbral. Tá. Eu pergunto para você,
eu estou lá no meu velório, lá, estou vendo, né? Eu desencarno antes, o Alexandre está lá olhando, está todo mundo olhando. Eu vou ter os meus parentes para me receber, eu vou ter alguém que vai me receber ali. Eu vou estar no velório. Eu vou ter alguém conhecido meu que vai estar ali e eu vou conseguir ver, o mais importante, eu vou conseguir ver essas pessoas? Aí depende do espírito que acabou de desencarnar. Né? Pode ser recebido pelos parentes, né? por aquelas pessoas que nós desejamos ser recebidos, não, né? Por amigos ou não. O adversário. Esse ou não significa uma grande surpresa que pode causar até pavor em muitos, né? Porque os espíritos perversos, eles se veem numa amarra muito grande, sem poder. Mas só para arrematar, na realidade, esse conceito de localização geográfica do umbral, nós espíritas sabemos que não existe. A nossa consciência é que vai ditar não aonde nós... Né? Exatamente. O estado que nós estaremos e não... mais precisamente, onde geograficamente nós estaremos. Nosso estado de consciência vai determinar as pessoas com as quais nós vamos conviver. Aí entra na tua pergunta. Peraí. Agora eu estou aqui para contradizer, tá? Desculpe. Que bom. No nosso lar, pelo que a gente aqui, quem assistiu o filme, quem leu o livro, o nosso lar diz que fica no umbral. Na faixa umbralina. Na faixa umbralina. Então tem lugar geográfico. Então, deixa eu lhe falar. Desculpa, eu estou falando... Foi bom você comentar, porque assim, nós não estamos só no NED. Muita gente assistiu o filme. Não, é outra coisa, nós não somos só no NED. Aqui está aberto em várias pessoas que são espíritas, evangélicos. E eles não fazem esse comentário? Né? Não fazem esse comentário? Então vamos lá. Então, o que acontece? A localização é vibracional. É vibracional, exatamente. Não é física, é vibracional. O que é vibracional? Quem está assistindo? Nós é que construímos aquele ambiente. Então, foi exatamente nós e o coletivo daqueles daqueles que pensam, vibram e sentem como nós, eles que produzem o coletivo. Se nós modificarmos, nós vamos nos afastar. Agora, se o coletivo todo se modificar, aquele umbral passa a ser um ambiente bem mais salutar. Tudo a nível de consciência. Exatamente. E em cima disso que eu comentei sobre a passagem, né, que é o que acontece? Por que dizem que o nosso lar está no umbral? O nosso lar, na realidade, está justamente no período de transição, né, entre a dimensão, né, vibracional de tratamento, de assistência, de estudos, né, porque é um local de estudo, com um processo mais... Tanto é que a mãe de André Luiz estava numa colônia acima vibracionalmente da que ele estava. Então, era um local de transição, né, de consciência, como você bem disse, uma consciência coletiva. Todos que estão lá estão dentro da consciência coletiva, né? Naquele momento, é a parte vibracional. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha, que chegou um monte de gente então aí vamos lá, ótimo. Questionando. Temos até a Eliana Fernandes contratada aqui para fazer perguntas, né? Vânia Moraes também, seja bem-vinda. Eu estou agora estou incluindo aí o pessoal das outras redes sociais. Sueli Manfredi, olá amigos do NED, tenham todos uma ótima tarde. A Delmira, nós já falamos. Ana Paula Alonso, já falamos. Gustavo Santos. Vamos para as perguntas ou os comentários. Margarete Gomes, Delmira dos Santos também pelo YouTube. Osvaldo Araújo, Ana Paula, Delmira, vamos lá. Ivone de Oliveira fez um comentário sobre a Lady Del. Maravilha de abertura, gostei muito da simplicidade com que ela passou um recado tão importante ainda na matéria e nem sempre aceitamos os desígnios de Deus. Um abraço para a Lady Del. Rosemary Caetano, Eliana Fernandes, boa tarde, Eliana. Delmira Ciccone Moutinho falou, ontem a minha nora perdeu a sua avózinha, pessoa querida que viveu intensamente. Na hora, oramos e vi o quanto elas recordaram momentos felizes. Eu achei lindo. E na hora pensei ela estar ouvindo. E muito feliz com tantas boas e saudosas lembranças. Aliás, é uma coisa interessante. Às vezes a gente é convidado para fazer uma prece no velório. E eu não fico fazendo prece de Pai Nosso, Maria, tanto que eu fiz a última do seu Antônio, lá da Dona Marli. Eu fico pedindo para que as pessoas lembrem de um momento feliz, de um momento em que eles estiveram com aquela pessoa de felicidade. Excelente, muda o ambiente na hora, as pessoas se sentem melhor, entendeu? É melhor do que você ficar fazendo prece. Desculpe, até a prece do Evangelho que é lida,
é muito melhor você fazer essa... Né? Exatamente, é muito melhor você fazer uma recordação. Não, é ótimo, né? É um ótimo processo. Carla Renata Capasso. Carla Renata Capasso, ela está em todas. Ela adora o Henrique Botaro, ela está com o Renato Prieto, ela está com a gente. Parabéns, viu? É uma cearense. Não, ela gosta muito, participa demais, a Carla Renata. Eliana Fernandes está fazendo um comentário. Lembremos que Eurípides Barçanufo desencarnou de gripe espanhola. É verdade. Estava na época e foi aproveitado o momento. Quando vocês estavam falando da... Muito bem, bem lembrado, é verdade. Bem colocado. Vamos devagarzinho para ver se eu enxergo aqui. Já a Regina Lago fala, já fui em velório que na hora de fechar o caixão, a viúva se desesperou e falaram até que ela deu um show. O que o espírito dessa pessoa que acaba de morrer acha? Não é ruim para ele? Eu já vi gente querendo agarrar. O velório da minha mãe, teve um determinado momento que eu tive que fechar. Eu estava vendo a hora que eles estavam agarrando o corpo dela. Quem sabe que simplesmente é o corpo. E aí depois ficaram chateados comigo porque eu fechei. Mas eu tinha que fechar por uma questão de segurança. Né? Mas o que você acha de uma pessoa que faz... A gente cansou de ver, né? Na hora que vai fechar o caixão, dá aquele desespero numa pessoa. O que vocês podem comentar sobre isso? Alexandre, fica à vontade. Na realidade é o que menos o espírito recém-desencarnado precisa nesse momento, é essa vibração, essa energia de desespero. Porque isso obstrui, dificulta esse desenlace que é necessário, é um momento especial, como o nascimento, onde ocorre a união molecular definitiva com o encarne, com o nascimento, o desencarne, na realidade, ele se opera sob o ponto de vista técnico espírita só com a ruptura do cordão fluídico e não com a extinção do corpo físico. O espírito morre, mas o desencarne só se caracteriza tecnicamente sob o ponto de vista espírita com a ruptura do cordão fluídico, que é exatamente quando aquele espírito já não tem mais relação fluídica Perfeito. com o corpo que o serviu. Então, obstrui muito, não é legal. É bom que nós divulguemos isso. Todo espírita, seja iniciante, sobretudo os veteranos, tem esse dever de esclarecimento, porque o espiritismo é doutrina, a doutrina que consola e esclarece. Mas para consolar, nós precisamos nos esclarecer. Ninguém consegue consolar sem estar esclarecido. E isso faz parte do esclarecimento. Perfeito. Só para o pessoal nosso que nem eu falo, nós temos nossos nedianos que são espíritas estudiosos, né? Eu sei que o pessoal está sempre com o livro debaixo do braço, né, Zé? Estão sempre estudando. E para aqueles que não acompanham a doutrina, que são simpatizantes, os religiosos, os evangélicos, você diz que o espírito morre quando o corpo perde a vida. E ele desencarna quando rompe os laços ou seja, a morte do corpo físico é uma coisa e a morte ou seja, o desdobramento ou o desencarne desligamento é outra. Então, veja, a morte biologicamente Sim. falando, de acordo com a nossa ciência aqui positiva dos homens, quando o corpo... O cérebro desliga e se declara a morte do corpo físico. Mas o espírito, o desencarne, às vezes ainda não ocorreu. Para o desencarne ocorrer efetivamente, na sua totalidade, porque o que é desencarnar? É se libertar do corpo. Enquanto tiver o espírito e, sobretudo, o perispírito ligado ao corpo, o desencarne, sob o ponto de vista técnico espírita, ainda não se completou. Perfeito. A morte do corpo físico é uma fase, o desenlace é uma outra fase. E eu diria, eu vou até mais longe. Isso não tem na doutrina espírita, veja, é uma minha visão opinião particular. Pessoal. Vou frisar mais uma vez, minha visão pessoal. Minha visão é que se consuma o desencarne quando o espírito se liberta de todas as sensações que o corpo lhe proporcionou aqui no plano físico, aqui na Terra. O que eu estou querendo dizer com isso?
que tem muitos espíritos que desencarnam, ocorre o desencarne, o cordão fluídico é rompido, ele não se percebe desencarnado, porque ele ainda ostenta o corpo material. Entendi. E não se separa das pessoas que vão emprestar para ele aquelas sensações que ele tinha enquanto vivo. Por exemplo, uma pessoa viciada na sexualidade. Ele precisa daquilo todo dia. Então ele vai se aproximar de quem tem o mesmo comportamento que ele, não se percebe desencarnado porque se sente, se toca, não entende muito porque não consegue interagir com as pessoas, mas como ele não concebe a vida após a morte, ele acredita encarnado, tem as sensações do encarnado, todas elas, da bebida alcoólica, do sexo, do fumo. É como se ele não tivesse morrido ainda. Então, agora eu pergunto, não está na doutrina, na literatura espírita, mas não vale a pena nós pensarmos, será que ele desencarnou esse espírito de uma forma ampla, como deseja e como é necessário que seja? Perfeito. E, inclusive, ele se torna um obsessor sem vínculo emocional. Exatamente. Ou seja, ele só está utilizando... É um hospedeiro. Né? Ele não quer o mal, mas ele produz não tá preocupado, o mal porque... ele fala assim, ele quer o vício que eu tenho, que ele tem e o outro tem. É isso. Né? Na realidade é isso. Olha, Eliana Fernandes está fazendo um comentário, e até vou lembrar do Alberto, do nosso querido irmão Alberto, da Livraria Pingo de Luz. Ele fala assim, melhor cantar do que chorar desequilibradamente. Desculpe, está ruim de enxergar aqui. O espírito muitas vezes nem está presente. Ele é levado só por um segundo para saber que desencarnou e vai embora. Isso é verdade. Sim, às vezes o espírito não fica ali. Eu acredito, assim que eu vou falar que nem ele, né? Eu vou vender o meu peixe. Eu acho, na minha visão pessoal, eu acho que a minoria, muito minoria mesmo, está presente no velório. Eu acho que a grande maioria... Acontece isso. Acontece isso. Falam também que às vezes a pessoa fica no estado de torpor. Muito né? Eu escuto muito isso. Agora, por que eu falei do Alberto? Porque no velório do Alberto, a esposa dele estava lutando para colocar músicas que ele gostava. E não estava funcionando. Fui eu que coloquei lá na hora, que não estava funcionando. A gente colocou naquela fita ainda. E ela pediu muito. Ela falou que o Alberto se sentiria muito bem com aquelas músicas. Então, é o que a Eliana está falando. Às vezes é melhor você cantar, é melhor você colocar uma música, do que necessariamente você ficar chorando em desespero, você ficar falando coisas que não tem nada a ver com aquele processo todo, né? Em vez de ficar em prece, como você bem colocou. Isso é um exemplo que a gente pode levar. É que é muito difícil, né? Eu acho assim, o emocional... Mas eram músicas calmas. É o que o Alberto gostava muito daquelas músicas tranquilas, músicas calmas. Quem teve a oportunidade de assistir as palestras do seu ele coloca. Ele sentado, com fundo musical, fazendo uma voz e eram aquelas músicas. Tranquila. O do velório dele foram essas músicas. Grandes lembranças a Sueli, olha, vamos lá, Sueli Manfredi, quero ver se a gente consegue atender todo mundo. Acho que em todos os momentos, crença, cultura, deve sempre prevalecer o equilíbrio e o respeito. Perfeito. Perfeito. A nossa querida Eliana Fernandes fala, eu li um texto ontem do irmão X, que um homem morreu e achavam que ele era muito bom, deve ser que ele era muito bom, e era naquela existência, mas no velório, seus ossos estavam retorcidos porque um obsessor estava esperando ele, cobrando um roubo de vida passada. Algum comentário? Melhor não. Pode acontecer. Não, porque é muito forte. É forte. O irmão X é Humberto de Campos, é muito forte. Mas está claro. A história está clara. Vamos lá. Delmira Ciccone Moutinho. Meu pai, um dia, antes de falecer, disse que queria ser enterrado na Praia Grande. Confesso que foi atribulado porque moramos em Santos, mas fizemos a sua vontade. Comentamos já sobre isso, né? Foi, verdade. Eliana Fernandes fala da irmã Dulce. A irmã Dulce desencarnou, continuou trabalhando e ainda foi chamar a princesa Diana para trabalhar também. Isso é um comentário que tem. Que tá? Existe esse comentário. Comentário sobre isso. A Urânia Trudes, um espírito que morre no estado de coma consegue perceber que desencarnou? Boa pergunta. Normalmente, quem está em coma está sendo preparado para o desencarne.
desencarne, normalmente, porque apesar do corpo físico, né, o Alexandre, estar preso às máquinas, o espírito está livre, né? Então, não são todos os casos. Alguns espíritos são premiados, por exemplo, o Alzheimer, um deles. Alguns casos, não é genérico. O espírito, ele é materialista, ele está muito preso ainda à matéria. Mas ele não pode ser levado naquele, por exemplo, a espiritualidade já preparando o desencarne, os técnicos da desencarnação ali presentes, ele já não pode, por exemplo, já estar sendo preparado, sendo afastado, até conceber o tipo de desencarne que vocês já explicaram tecnicamente? Sim. É uma premiação. Na realidade, eu vou falar uma palavra meio forte para quem tem um parente em coma, né? Mas é uma premiação, entre aspas, porque já é um preparo de que apesar de o corpo estar preso, o espírito está livre, né? E para cada caso é um caso, mas eu acredito que normalmente esse espírito está sendo preparado nesse período, né, pela espiritualidade para poder haver o desenlace, né, Alexandre? Sim, o próprio livro dos Espíritos nos diz em algum momento ali, alguma questão, resposta de alguma questão, que a extinção das energias físicas, o desencarne é muito mais tranquilo quando a morte é repentina, por acidente, por exemplo, é bem mais tranquilo para o espírito que desencarnou. E nós temos também que entender o seguinte, que é o que você disse, Newton, quanto mais suave, mais arrefecida vai ficando a nossa energia física, mais a nossa consciência, o nosso espírito vai tomando consciência, vai tendo uma percepção maior. É exatamente por isso que na velhice os idosos são mais sábios. Por quê? Porque a energia material não está atuando tanto sobre o espírito, daquela forma tão agressiva, tão forte, tão energética mesmo. Já se arrefeceu e isso faculta a consciência, o espírito, a se emancipar um pouquinho. E no caso do coma, mais ainda, porque ele está sob o ponto de vista cerebral inconsciente. Então, é como um sono, né? Como sono, a emancipação da alma, ela vai se emancipar de acordo e nas proporções do nosso grau de inconsciência. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, mas vamos lá para o pessoal. Daqui a pouco a gente faz, se der tempo. A Eliana está fazendo mais um comentário. A gente, como encarnados, ainda precisamos de nomes. Isso é verdade. Damos nomes para tudo. Podíamos chamar de cidade, de estado, de erraticidade, de umbral, céu. Tudo são apenas palavras para descrever grupos por sintonia. Falou tudo, Eliana. Eliana, você continua contratada, viu? Ela deu risada. Acabamos de renovar o seu contrato. Está renovado o contrato por mais 5 anos, tá? Carla Renato Capasso, que é a nossa amiga que participa de tudo que fala de doutrina, ela está presente. Gosto muito de vocês. Gratidão. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha, algum comentário. André Luiz Lima está falando: olá, queridos, ótima palestra. Sou André Luiz, do Lar Espírita Frei Beto de Cristo. André, eu sei quem é, um abraço. André Luiz, um grande abraço. O nosso que a Luciana, o Ricardo. É aquela casa de São que você Vicente, que você foi fazer palestra lá, tivemos algumas vezes. A Daniel Milene Davi Bartalo. Muito bom esclarecimento, muita luz a todos. André Luiz Lima também, que é o que acabamos de falar, é o Fragmentos Perispiritual, ele fala, do comentário que vocês estavam fazendo. Eliana, mais uma vez, eu falo: eu penso que deveríamos nos desligar um pouco de todos os dias, para que quando chegasse a hora certa, ser tudo mais rápido. Heloísa Inácio: fiz isso no velório de minha mãe. A mãezinha dela desencarnou agora há pouco tempo, né? Coloquei para tocar a Ave Maria. Ela amava. Meu filho colocou uma música da Clara Nunes que ela cantava. Legal. Perfeito, isso aí. Perfeito. Isso aí. E a colônia Maria de Nazaré fala: evolução e equilíbrio. É tudo gratidão. Você conhece a colônia? Essa colônia, são pessoas maravilhosas. Fazem um trabalho imenso lá no Guarujá, lá na... esqueci a vila que eles têm lá, mas no Guarujá eles fazem um trabalho junto maravilhoso. Um abraço a Viviane, a turma, a mãe dela, todo o pessoal que está lá. Um grande beijo para vocês e muito obrigado pela participação. Okay? Gente, só para elucidar, e depois a gente já está no horário, né? Uma perguntinha interessante. Eu não vou dar exemplos, mas vamos fazer fictício.
A pessoa morre como um passarinho. Vai lá, está deitada na cama e desencarna. A outra sofre. De repente, essa que morre como um passarinho, talvez não tenha alcançado a condição moral que a outra que sofreu. Me diz qual é o sentido disso. Qual é o sentido do desencarne tranquilo, do desencarne mais dolorido, mais difícil? Explica um pouquinho esse processo, gente. Alexandre? Eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de saber. Com certeza. Para que nós cheguemos ao ponto desejado por todos nós e no local e no ponto que nós chegaremos indistintamente, que é na condição de espíritos puros, que aí não mais necessitaremos de reencarnar, todos nós temos que passar por todos os tipos de experiência. É por isso também que nós encarnamos como homem hoje, como mulher amanhã, e novamente como homem, e novamente como mulher. É por isso que nós estamos aqui hoje numa condição financeira e amanhã em outra condição financeira. É por esse motivo que hoje nós encarnamos no Brasil, amanhã na África, depois na Europa, num país extremamente desenvolvido. Por isso que nós temos uma profissão hoje, outra profissão amanhã. Toda esta somatória vai fazer o nosso cabedal de conhecimento. Espírito puro, espírito evoluído é aquele espírito vivido. É o espírito que conhece de tudo um pouco. Ele conhece de tudo um pouco porque ele amealhou experiências ao longo das suas vidas físicas, sobretudo. E nada mais é o gênero de prova totalmente diferente, de desencarne, totalmente um do outro, um tranquilo e outro sofrido, as experiências que nós necessitamos passar e até desejamos passar, como estamos na erraticidade, somado aos nossos compromissos. É evidente que os nossos compromissos também, de vidas pretéritas, dentro da lei de causa e efeito, também tem uma parcela determinante com relação a isso. Mas, acima de tudo, as experiências que nós passamos, devemos passar. Muito bem explicado. Certo. Você, a Delmira dos Santos está dando ótima aula, obrigado. Mais algum comentário para a gente encerrar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria saber, por exemplo, vamos aproveitar o presidente da USE aqui, né, para falar dos planos, dos projetos aí, como é que nós estamos, como é que está a USE Santos? Rapidamente, que eu sei que o tempo já está se esgotando, mas a USE está aí tentando, lógico, se movimentar na medida do possível diante do quadro que todos nós estamos vivenciando. Mas agora em abril nós teremos o mês da evangelização infantil. Toda quarta-feira, dentro do mês de abril, toda quarta-feira às 20 horas, nós teremos um palestrante com o nosso departamento da infância, que irá abordar esse tema específico, evangelização infantil, acima de tudo é infantil. Então, estão todos convidados, toda quarta-feira, aliás, é um horário já que a produção aqui nos ofereceu e nós vamos retomar. As pessoas estão sentindo falta. Zé Maria. As pessoas estão sentindo falta. Já estamos retomando, então, a partir de abril, semanalmente, a princípio, com este mês da evangelização infantil. Quartas-feiras, às 20 horas, estão todos convidados e obrigado pelo espaço. Tá certo. Teremos Semana Espírita, mês espírita nesse ano? Com certeza. Será o 69º, com uma tradição dessa, pelo menos não será comigo que nós vamos deixar não vai ficar famoso por isso, não, né? Exatamente. Em outubro, se Deus quiser. Tá tendo uns comentários rapidamente para encerrar. A Eliana Fernandes falou que Jesus morreu na cruz. E ela está falando, é muito pouco tempo, nós devíamos ficar mais uma hora falando aqui. E olha, eu tenho certeza que teríamos perguntas para mais uma hora aqui. Que isso é um assunto que mexe com todo mundo, né? É bom porque ela volta na semana que vem. A Eliana está contratada, a Eliana está contratada, a Eliana vem sempre. A Regina Lago, muito obrigado pelos esclarecimentos. Rosa Rodrigues, obrigado pela aula maravilhosa, muita luz a vocês. Rosa, um beijo, viu? Se precisar da gente aí, entre em contato. E o pessoal está se despedindo. Sueli Manfredi, vamos fazer uma prece? Então, acompanhe com a gente. Fecha teus olhos, vamos fazer uma prece exatamente pelo momento que nós estamos, né? E eu vou convidar o nosso palestrante. Claro, o Alexandre vai fazer a prece para a gente.
até num momento tão complicado, né, nesse pico que está acontecendo da pandemia, a gente precisa muito unir pensamentos, né, unir em orações, para que a gente possa levar essa energia para todos aqueles, principalmente familiares, né? O sofrimento não é só, a gente falou só do desencarnado, mas principalmente os familiares também. Eu faço uma sugestão que a gente tem feito nossos evangelhos na nossa casa, e assim, durante a oração, a gente não precisa pedir por nós, que com certeza a espiritualidade já está atuando. Vamos, nesse momento, mentalizar aquela pessoa que a gente acha que está necessitada, principalmente os que estão, né, nos hospitais, acamados por causa do Covid, internado, ou mesmo em casa de tratamento. Vamos vibrar e fazer com que a nossa energia, junto com essa egrégora positiva, maravilhosa que essa oração vai nos trazer, que essa seja uma chuva de fluidos medicamentosos, junto da nossa parte, né, da nossa parte, isso, né, e junto à espiritualidade. Lembrando, né, que segunda-feira, às 18 horas, é a estreia do programa Evangelho no Lar com Beni Coquito e Newton Júnior, todas às 18 horas, é segunda, quarta e sexta às 18 horas. Né, vocês escolheram às 18 de propósito, né? De propósito. A espiritualidade. Né? Segundas e quintas é o tratamento à distância, vocês já estão acostumados a assistir. Quarta-feira, as cirurgias espirituais. E terça-feira, o Rob Lopes pode me confirmar, é o Marco Antônio, não é isso? Com o livro Os Mensageiros. E na sexta, D'Alessandro falando com o livro, né, dando o capítulo 1 do livro, capítulo 2, se eu não me engano, o livro Voltei. A gente está com bastante só gente aí. Boa, hein? D'Alessandro, né? O Marco Antônio. Beni Coquito, né? Beni Coquito também. Isso. Só gente, só fera. O Zé aqui não dá mole, não. Não, a gente precisa estudar, né? A gente está numa fase agora que, mais do que nunca, colocar no ar, divulgar a doutrina, a gente precisa muito. Vocês viram como hoje foi muito bom, né? Eu tenho certeza que se a gente pelo menos esclareceu para aquele que não tinha ideia nenhuma disso, verdade. Se a gente atingiu o coração de uma ou duas ou três pessoas, já devia, né, Alexandre? Já concretizamos o nosso objetivo nesta tarde. Pelo menos provoca uma reflexão. Com certeza. Muito importante. Tá bom? Vamos lá? Por favor. Nós vamos agora direcionar os nossos pensamentos para algo muito maior. Maior até mesmo do que a nossa vida, a vida do nosso corpo físico, que é o amor. E todos os sentimentos que estão represados e que gravitam em torno desse sentimento maior de amor. Nós nos encontramos muitas vezes com um medo do que pode nos acontecer. Criamos expectativas quase sempre muito negativas, porque temos essa tendência do pessimismo, de enxergar sempre o lado ruim e negativo das situações e das circunstâncias. Mas como nada é por acaso nesse universo grandioso, nós estamos também vivenciando um momento de união, um momento de preocupação, uma preocupação que nos convoca na realidade, se formos fazer uma análise fria e descompromissada, nos convoca às nossas responsabilidades. Sempre quando nós paramos um pouco daquela rotina, daquele ritmo alucinante, nós abrimos um espaço na nossa tela mental para nos preocupar e pensar um pouco no que realmente tem valor. Então, tudo na vida é um grande aprendizado. E aqueles que não aprendem é porque não se abriram ainda, não foram sensíveis o suficiente para se abrirem para esse aprendizado. Sempre depois de uma grande tempestade, o sol volta a brilhar. As grandes guerras que destruíram civilizações foram
o prelúdio e as causas dos grandes desenvolvimentos que a seguiram. O progresso sempre vem depois de uma grande crise, de uma grande catástrofe, de um grande cataclisma. Nós não estamos vivendo nada disso. Nós estamos vivendo momentos necessários, estamos vivendo momentos de expectativa, mas, sobretudo, momentos necessários ao nosso engrandecimento. E a palavra de ordem é a esperança. Nós devemos utilizar esses instantes que estamos um pouco mais reclusos para planejar o nosso futuro, planejar a nossa vida. Como será depois que isso tudo passar? O que nós faremos dos nossos dias? Qual será a nossa relação com a nossa família e esses entes com os quais nós estamos compromissados e temos grandes compromissos com eles, recíprocos, compromissos recíprocos. Portanto, a paralisação pelo medo, pela expectativa ou desespero não vai construir absolutamente nada. E não vai construir principalmente esta esperança e esta edificação, este planejamento do que faremos quando tudo retornar à normalidade. Essa é a mensagem da doutrina espírita, a mensagem da esperança como instrumento de permanente construção moral e de evolução de toda a humanidade. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, nosso Mestre Kardec também, e todos os espíritos envolvidos na grande obra da fraternidade universal. Tamo junto. Vamos lá. Tamo junto. Acabou? Acabou, não? Estamos no ar. Tchau, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Com Deus. E até a próxima, né? Até o próximo NED aí. Mas segunda-feira tem o Evangelho, 18 horas. Não percam, hein? Evangelho no Lar, com Beni Coquito e Newton Júnior. Tchau. Um abraço. Fique com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da